bem. Vamos embora começar mais uma live, que é a live de aquecimento da Jornada Fisioterapia para Pessoa Idosa, evento que vai acontecer agora, na próxima segunda-feira, já vai iniciar. E aí, para hoje, eu quis trazer um assunto muito interessante, que tem relação com 5 aspectos, 5 dimensões que a gente sempre deve abordar. Que sempre deve abordar no atendimento à pessoa idosa. Isso em todas as áreas, tá? Então, independente da área que a gente esteja trabalhando, se fala de gerontologia, a gente deve pensar nesses 5 aspectos, nessas 5 dimensões que sempre vão envolver a saúde da pessoa idosa. Mas agora vamos contextualizar um pouquinho sobre o que são esses 5 aspectos, né? Mais especificamente, é conhecido como as 5 M's da geriatria, tá? Quem criou esse conteúdo, esse conceito, na verdade, foi a Maria Tinetti. E o nome você não deve estar, tipo, eu já ouvi esse nome em algum lugar? Sim, a Tinetti, que é a autora, por exemplo, da escala de Tinetti, que é uma excelente escala para verificar o equilíbrio da pessoa idosa, hoje aqui no Brasil validada desde 2003, se não me engano, e a gente conhece como POMA. Provavelmente, tem um gato passando lá atrás. Provavelmente já ouviu falar dessa escala, que aqui a gente conhece muito como POMA, mas também é conhecida como escala Tinetti, tá? E esse conceito que eu vim falar hoje, que sempre deve estar ali presente no atendimento da pessoa idosa, esse conceito foi criado por essa médica geriatra americana, a Maria Tinetti. E aí, do que se trata isso, né? Basicamente, são 5 dimensões de saúde que, quando a gente aborda isso no nosso atendimento da fisioterapia, no atendimento do médico geriatra, no atendimento dos profissionais especializados, gerontologistas, enfim, a gente facilita tanto a comunicação com o paciente, como também a gente facilita a comunicação com o familiar, com os cuidadores, com as pessoas que estão ali. Então, basicamente, funciona assim. São 5 M's, e aí a gente lembra da colinha da mão, tá? Cada dedo uma dimensão. Aí, começando, né, a ordem mais ideal é começando sempre pelo mind. Então, mind significa mente. Então, o que significa isso? Se refere àquela importância da gente sempre rastrear, fazer uma avaliação, dar a devida importância para o acompanhamento do humor, do comportamento e da cognição dos nossos pacientes. Por quê? Por que ela trouxe esse conceito nesse M, né? Porque é interessante a gente pensar que à medida que a gente vai envelhecendo, é comum que essas pessoas elas tenham mais chances de desenvolver as alterações de humor, de comportamento, de cognição. Isso tudo por conta da presença de doenças como depressão, demências, alterações psicóticas, próprio delírio, que é um estado confusional agudo. Então, por conta desses fatores mais presentes a partir do momento do envelhecimento, então é importante a gente rastrear. Então, lembra, o primeiro M, mind, é sempre importante que você dê atenção para qualquer comprometimento de comportamento, humor e cognição. Então, quais são as escalas, quais são os testes que a gente pode utilizar? O MoCA, Mini-Mental, utilizar o teste de fluência verbal, categoria animal, utilizar o teste do relógio, tá? Então, é importante que faça esse rastreio. Quando a gente vai para o segundo M, a gente está falando de medicações. Então, é entender a gente na fisioterapia. Vamos lá. Esse conceito foi criado por uma médica geriatra, tá? Não significa que a gente vá desprescrever. Tá certo. Não é que a gente vá interferir com uma desprescrição de medicações. Não é isso, tá? Só que para a fisioterapia é muito importante que a gente entenda qual é, por exemplo,
Tem mais de 5 medicamentos para que a gente possa associar já essa pessoa a uma polifarmácia, que é uma iatrogenia medicamentosa? Qual é a interação entre cada medicamento? Está acontecendo algum efeito colateral? Por exemplo, está tomando um medicamento para tratar a urgência miccional e esse medicamento está gerando uma confusão mental, uma alteração de cognição. Tá tomando um medicamento e ele está alterando o fluxo gastrointestinal e essa pessoa está ficando com prisão de ventre. E isso está repercutindo no assoalho pélvico, isso está enfim. Então é importante que a gente tenha essa noção de quantos medicamentos essa pessoa toma, para que servem esses medicamentos. De cabeça a gente não vai lembrar na hora, não tem problema, anota, vê qual é a dose, faz uma pesquisa posterior, pergunta para um outro colega, um profissional, você lembra sobre esse efeito aqui? Você lembra se dá efeito colateral? Quais são os efeitos colaterais esperados? Existe a interação medicamentosa? Eu lembro até de um aplicativo, mas eu não uso, e eu não lembro o nome agora, mas eu lembro que ele tinha um objetivo desse. Você podia descrever quais eram os medicamentos e ele te dá essa relação. Era muito mais fácil, mas eu realmente não lembro de qual era. Eu lembro há muito tempo que um professor falou. Bom, mas volta. Acabou que eu não utilizei. Mas volta. É importante que a gente tenha esse entendimento de quais são os medicamentos que o nosso paciente está tomando, tá? Então, segundo M, medication, medicamentos. Já no terceiro M, ela entra a abordagem mobility, que é a mobilidade. Então, a gente tem que lembrar que eu tenho a nível de mobilidade, né? Eu tenho alteração postural durante a fase do envelhecimento, durante o envelhecimento, e que isso repercute no meu centro de gravidade, no meu controle postural. Eu tenho mais chances de ter o evento da queda. Então, a mobilidade precisa sempre ser investigada. Então, dos 5 M's até agora, o terceiro, mobilidade, precisa sempre ser abordado, rastreado, avaliado quando se trata de pessoas idosas. Então, na fisioterapia, na geriatria, em qualquer área, precisa trabalhar. Renata, como a gente vai investigar isso? Quando a gente fala de mobilidade, eu tô falando de controle postural, eu tô falando de equilíbrio, eu tô falando de marcha, tá? Então, como é que a gente pode rastrear isso? Através do TUG, do SPPB, do Berg, da própria POMA, tá? Que é uma escala muito boa para a gente rastrear esse equilíbrio, enfim. Então, são essas formas da gente rastrear, tá? Lembra, pessoal, esse conceito, ele faz com que a gente entenda que a pessoa idosa, ela precisa sempre ser vista dessa forma integral. E aí, se vocês observarem, esses 5 M's, eles têm relação direta com as síndromes geriátricas, que eu fiz uma live na semana passada sobre isso, tá? Sobre as 7 síndromes geriátricas. Então, essas 5 M's, que são aspectos que a gente sempre deve abordar na avaliação da pessoa idosa, tem relação com as síndromes geriátricas. Vamos dar continuidade. Então, falei de mind, mente, falei de medication, medicações, mobility, mobilidade. Vamos para o quarto M, que esse é muito importante. Não que os outros não sejam, mas esse também é muito importante. Que é o multicomplexity, que é a multicomplexidade. O que significa esse conceito? A gente sabe que todos os sistemas dessa pessoa estão envelhecendo ao mesmo tempo. Nós aqui agora estamos envelhecendo todos os nossos sistemas em conjunto. Alguns mais cedo do que outros, depende também dos fatores extrínsecos, ou seja, fatores ambientais, o que a gente faz de hábitos com a nossa vida, mas de forma geral, tá todo mundo no sentido de todos os meus sistemas estão envelhecendo em conjunto, correto? Beleza, até aí a gente entende. E aí a gente também vem para um ponto de que, além disso, eu também tenho mais chances de desenvolver doenças em conjunto, então eu tenho várias doenças ao mesmo tempo, certo? Tem um outro ponto. Multicomplexidade, ela também quis trazer uma abordagem de você entender que o envelhecimento, ele é intrínseco, físico, ou seja, os sistemas estão envelhecendo,
mas ele também é social. Então, aí de novo, lembra que eu falei, as 5 M's têm relação direta com as síndromes geriátricas. Então, lembra que como é que é a rede de apoio familiar dessa pessoa? Você investiga isso na sua avaliação? Você pode perguntar assim, se eu te pedir agora para você me passar um telefone da pessoa que você precisa para qualquer coisa, você conta com essa pessoa para qualquer coisa, se eu precisar agora desse telefone, qual é o número? De quem é? Então você já sabe quem é a principal pessoa da rede de apoio dela. Mas tem outras pessoas, como é esse vínculo familiar? Às vezes são os amigos, é o vizinho, é um porteiro, mas é importante a gente investigar isso, tá? Outro detalhe, como é que é o social dessa pessoa? Sai muito, não sai muito? Então, essa multicomplexidade tem a ver com o lado físico, no sentido de muitas doenças ao mesmo tempo, tem a ver com o fato do organismo estar envelhecendo ao mesmo tempo, tem. Mas também tem a ver com o outro lado da moeda desse envelhecimento. Fatores ambientais que possam favorecer na nossa avaliação ou não, né? Por exemplo, a mobilidade dentro da casa dessa pessoa, no atendimento domiciliar, é uma boa mobilidade ou você identificou ali que tem muitos riscos para essa pessoa? Exemplo, móveis no meio do caminho, escada mal sinalizada, banheiro mal adaptado, tá? Então, isso são fatores ambientais que estão envolvidos no conceito de multicomplexidade que vão afetar a vida dessa pessoa ao ponto de aumentar o risco para determinada situação. Por exemplo, um banheiro mal adaptado aumenta o risco de queda. Móveis atrapalhando aumenta o risco de queda, mas também atrapalha a mobilidade. Uma escada mal sinalizada também vai atrapalhar a mobilidade, além do risco de queda. Então, repara que esse conceito, o quarto conceito, né, que é a multicomplexidade, tem a ver com a parte física, mas também tem a ver com o social. Alterações, ou melhor, riscos ambientais, o social, a estrutura de rede de apoio familiar ou de cuidadores não formais, né? Enfim, então multicomplexidade também precisa ser abordada. E aí a gente pode entrar em outros aspectos, por exemplo, será que vocês questionam o paciente de vocês se eles dormem bem ou não? Mas Renata, como é que isso influencia na fisioterapia? Vai influenciar e muito. A gente sabe que o envelhecimento também tem uma alteração de sono. E o sono, ele é um momento reparador tecidual. É um momento do nosso dia em que a gente entra em reparação. Vamos pensar. Se dentro do processo do envelhecimento eu tenho o que eles consideram ainda como normal, que é uma inflamação crônica daquele organismo. Isso, inclusive, é uma das teorias de envelhecimento. Eu tenho uma inflamação crônica. E eu tenho uma alteração de sono, que está impactando também nesse reparo tecidual, como a fisioterapia vai conseguir fazer uma regeneração tecidual, fazer uma cicatrização, promover um alívio de quadro álgico. Entende? Como é importante que a gente pergunte sobre o sono da pessoa? Como é importante que eu pergunte sobre a alimentação? Mas eu não vou prescrever nenhuma dieta para essa pessoa, lógico que não. Mas é importante que eu entenda o que está acontecendo ali, tá? Tá vendo? Multicomplexidade. Por último, porém não menos importante, é uma das coisas que eu adoro falar aqui, inclusive, que ela chama de mattermost, o que mais importa, ou pode ser traduzido como o que é mais importante para a pessoa que está ali na sua frente. Então, como assim, né? Às vezes a gente tem uma ideia de que, não, eu sou fisioterapeuta, eu vou falar sobre funcionalidade, eu vou dar foco na sua independência, na sua autonomia, eu vou dar foco em tratar a sua dor, eu vou dar foco em trazer mobilidade, Mas o que é mais importante para a pessoa? Lembra que num outro momento eu falei assim, a visão generalista de enxergar a pessoa e não a doença. Lembra disso? Então, a mesma coisa aqui agora. Então é importante
que a gente, nesse Mattermost, que é o que mais importa, é questionar a pessoa. O que mais importa para você? A gente questiona sobre queixa principal, mas o que é importante para aquele paciente que está na nossa frente? Então é bom a gente trazer perguntas sobre o que você mais gostaria de fazer? Como a fisioterapia pode te ajudar a realizar uma coisa que você deixou de realizar? Tem algo que você deixou de fazer que você gostaria de voltar a fazer? Um exemplo clássico que eu trago, né? Uma paciente uma vez chegou pra mim e falou assim, eu quero entrar na piscina. E aí, ela tinha toda uma estrutura ali na casa, boa pra beneficiar ela, porém, ela tava com um quadro clínico que eu teria que, né, trabalhar mais tempo pra eu conseguir fazer com que ela descesse a escada. Pra ela descer a escada, ela era dependente, tá? Mas ela tinha ali toda uma estrutura bacana. Bom, e aí, só que a piscina era no térreo, então eu precisava descer. E aí, vamos trabalhar com um propósito em cima disso. Por quê? Ela queria voltar a ter, né, a manter a independência dela? Queria. Ela queria mobilidade? Queria. Ela queria flexibilidade, resistência? Ela queria ganhar força? Queria. Mas o que mais importava para ela? Entrar na piscina. Entendeu? E aí, por mais que eu chegue pra ela e fale assim, olha, mas é que eu vou precisar fazer a técnica X, a técnica Y, eu vou precisar usar com você recurso, pra ela nada disso importa. O propósito dela é chegar na piscina. Vamos trabalhar pra isso. E reforçar isso nos nossos atendimentos, tá? Porque isso facilita também o paciente sempre se manter motivado. O objetivo aqui, ó, é ir pra piscina. Aí eu lembro que eu trabalhava com ela também na varanda que ela tinha, e a varanda era de frente pra piscina, e eu falava, foco ali. Ai, mas eu não quero, hoje eu tô cansada, não quero fazer nada não. Olha ali a piscina. Vamos fazer. É o propósito, é o que mais importa, tá? Então, vamos recapitular e eu falo mais um pouquinho desse. A gente tá vendo hoje nessa live as 5 M's da geriatria. Conceito esse, criado por Mary Tinnett, que é um conceito para que você sempre tem que abordar esses 5 aspectos quando você for fazer uma avaliação geriátrica, tá? Renata, mas a forma como eu vou abordar isso? Através de uma avaliação multidimensional. Mas lembrando que esses 5 conceitos são importantes. Bom, primeiro conceito, mente, vamos pensar em rastrear o estado cognitivo, o comportamento, o humor dessa pessoa. Segundo, vamos pensar na medicação. Quais são os medicamentos que essa pessoa toma? Se isso vai influenciar negativamente na fisioterapia por conta da interação medicamentosa. Quais são os efeitos colaterais, tá? Terceiro M, mobilidade. Vamos rastrear a mobilidade dessa pessoa a respeito de equilíbrio, sobre marcha, tá? Sobre controle postural, risco de queda, que é muito comum, a gente sabe disso. Quarto, vamos pensar na multicomplexidade que é essa pessoa idosa. Ela tem ali, lógico, todo o padrão físico, que é o que a gente vai trabalhar prioritariamente, mas ela também tem toda uma visão socioambiental que vai influenciar positivamente ou negativamente. Todo mundo aqui já teve contato com um paciente que não tinha apoio nenhuma rede de suporte para essa pessoa, e teve paciente com uma rede de suporte muito boa. E você sabe a diferença do paciente. Você identifica isso. Dá para sentir na hora. O paciente que não tem essa rede... E lembra, gente, quando a gente fala de rede de suporte, não necessariamente essa rede de suporte é familiar. Pode ser uma rede de suporte através de amigos, tá? Agora, lógico que quando a gente pensa naquela necessidade, né? Quando a gente está com um paciente com um grau de dependência mais elevado, o primeiro contato é o familiar. Porém, pensa naquele paciente que não tem uma rede de suporte bacana, mas você vai e fala assim, mas Renata,
esse paciente é cheio de filho, esse paciente é cheio de neto. Aí você vê que não é a rede de suporte familiar, muitas vezes, né? Que é cheio, é uma família enorme. São, sei lá, 5 filhos, 10 netos, mas nem todos estão lá. E essa pessoa, a única rede de suporte dela, às vezes, são os próprios profissionais. É o fisioterapeuta, é o médico, é um técnico, um enfermeiro, um cuidador, mas o familiar não. Então, repara como isso influencia positivamente ou negativamente nessa pessoa. Isso faz parte de multicomplexidade, tá? Outra questão dos 5 M's que a gente sempre precisa abordar, que porém não é o menos importante, né? Que é justamente isso, matter most, o que mais importa para aquela pessoa. É importante a gente trazer a motivação para o nosso atendimento. E repito, por mais que esses 5 M's, né, tenha sido um conceito criado por uma médica geriatra, onde ela fala desses conceitos de forma geral, né, para o atendimento à pessoa idosa, mas que ele se aplica muito aos médicos geriatras. Olha o que eu estou trazendo de conteúdo aqui. Isso tudo a gente usa na fisioterapia também. Então, quando for avaliar uma pessoa idosa, pensa nesses critérios, pensa nesses aspectos, os 5 M's da geriatria. Então, dando continuidade, né, o matter most, o que mais importa, pensa na motivação. Como a gente pode trazer motivação para o nosso atendimento para a pessoa idosa, tá? Como é que a gente pode fazer com que essa pessoa enxergue ali no tratamento da fisioterapia algo a mais do que, às vezes, o simples senta e levanta, coloca um propósito no seu atendimento, tá? Então, vamos perguntar o que você gostaria. Uma vez, eu até conto isso também na jornada, uma vez eu fui perguntar, né, qual a sua queixa principal? E aí eu gosto de perguntar a queixa principal e eu gosto de fazer também uma avaliação subjetiva de como essa pessoa mede a qualidade de vida dela. Então, de 0 a 10, né, como você consegue medir? Bom, mas eu também perguntando, né, mas o que você mais gostaria, né, qual a sua queixa principal, o que mais te incomoda hoje? E aí ela foi e respondeu que, porque eu tô brigada com meu filho. Então, repara que por mais que a queixa dela, ela tenha vindo para mim por uma queixa física da incontinência urinária, era de um tipo de incontinência urinária, o que mais incomodava ela, o que mais importava para ela, era ela se reconciliar com o filho. Renata, mas como é que a fisioterapia vai trabalhar com isso? Simples. Vamos começar na nossa avaliação, rastrear a ansiedade, rastrear o humor, rastrear a depressão. Vamos encaminhar essa pessoa para um psicólogo. Renata, mas é muito difícil, meu paciente não aceita. Ok, no primeiro momento pode ser uma conversa muito delicada, mas à medida que a gente vai conversando com o nosso paciente, à medida que a gente vai tratando, vai observando como é que a gente pode abordar esse assunto, aí a gente vai, né, eu brinco que é comer pelas beiradas, né? Mas é importante que a gente entenda o que mais importa, tá? Tá aqui por último, mas não é o menos importante. Então, galera, eu espero que vocês tenham gostado desse conteúdo de hoje sobre como abordar. Reforço que, Renata, mas como é que você me mostrou o que eu tenho que abordar, mas como é que eu abordo? Através de uma avaliação multidimensional, através de uma avaliação que rastreia todas essas dimensões. Dimensões essas que têm relação direta com as 7 síndromes geriátricas, que são decorrentes, são sinais e sintomas do processo do envelhecimento. Tá ligando Lé com Cré? Boa! Então, galera, vou ficando por aqui nessa live de hoje. Eu espero que vocês estejam gostando e que vocês já estejam inscritos na Jornada da Fisioterapia para Pessoa Idosa. É o evento que começa na semana que vem, tá? Um evento online, 100% gratuito. Se inscreve. Quem tá no Instagram, vai no link da bio, se inscreve no evento. Quem tá aqui no YouTube, vai na descrição do vídeo, se inscreve na jornada. Começa segunda-feira. Gente, não deixa para se inscrever depois, porque aí perde, não assiste, não participa, e aí vai falar, não queria. Se quer mesmo, vai lá se inscrever. Tá bom? Gente, um beijo,
Muito obrigada pela presença e até a próxima live.